Desde as ditaduras militares no Brasil e no Chile, a religião, carnaval, futebol e o sertão. Fotojornalista há mais de 50 anos, o nosso entrevistado de hoje é Evandro Teixeira. Seja bem-vindo ao nosso programa. Salve, Cora, maravilha, é um prazer imenso aqui com você. TV Caatinga, é a TV do Sertão, é a TV do nosso Brasil. Então, estou feliz por ter aceito esse convite seu aqui, estar participando com vocês, trocar ideia, falar um pouco da minha trajetória. E, mais uma vez, eu acho que é muito prazeroso a gente estar sempre conversando e muito prazeroso mais a gente falar do meu sertão, do nosso sertão, que você também é sertaneja, catingueira. Então, eu sempre que posso volto a Juazeiro, volto a Petrolina, que são duas cidades que eu amo, que eu sempre volto aqui. Agora eu tive esse prazer de viajar do Ceará de carro até aqui, fotografando a transposição do Velho Chico, que está na nossa frente ali, que é um dos rios mais bonitos do Brasil, e eu acho que vamos poder falar e contar um pouco da nossa história e da história também do Brasil. Começando com o sertão, sem dúvida, qual a sua melhor lembrança da sua infância no sertão? Canudos, da minha cidade onde eu nasci, Irajuba, que é uma cidade também, acho que um pouco sertaneja era, um pouco carente, perto de Santinês e Jequié, que hoje virou cidade, era um vilarejo, e aquela cidade onde brincávamos, onde jogavam bicicleta, bola de gude. Eu me lembro muito bem do primeiro carro que entrou lá, num Coronel Marcioneiro, era um Ford 27, com aquele faróis grandes, né? Entrou, chegou lá no final da tarde, acho que era 18 horas, uma coisa assim, quando ela chegou aquele carrão apitando, buzinando, com os faróis acesos, a molecada toda, inclusive eu, começando a correr e gritar, é o lobisomem, é o lobisomem. Essa recordação eu tenho até hoje, que foi muito engraçado. E esse coronel era o pai da minha madrinha, Lourdes. Então eu brinquei muito lá na terra do sertão, joguei muita bola. Então, e o sertão é prazeroso. Eu acho que é a parte mais bonita do Brasil, é o Nordeste, é o nosso sertão. Por isso que eu estou aqui hoje, fotografando a transposição com o Velho Chico. O que você carrega do sertão em suas fotografias? Eu morei em Canudos na década de 90, 4 anos para produzir o livro Canudos 100 anos. Esse livro foi muito importante na minha história. Canudos era uma história da minha avó, que era sertaneja também. Eu nasci escutando ela falar de Conselheiro, de Canudos. Estudante, eu tive o prazer de ler Os Sertões, de Euclides da Cunha, e jornalista, fui para o Rio de Janeiro, me tornei jornalista. Tive o prazer de conviver com aqueles velhinhos de Canudos, alguns daqueles que sobraram. Por isso que eu fiquei lá 4 anos, para contar a história, para conviver mais com eles, que eu acho que, modéstia parte, o meu livro realmente é um dos livros mais importantes, talvez seja o livro de fotografia da história de Canudos. E para você ter uma ideia, como eu convivi tanto, com a minha relação com aquela gente toda, com aqueles velhinhos inteligentes, historiadores. Eu volto anualmente a Canudos. Religiosamente, todo ano eu estou em Canudos. De aprendizado durante esse tempo que você teve lá em Canudos? Eu falei, Canudos foi uma aula, um aprendizado, me marcou muito. Eu fiquei muito marcado por ter convivido lá com aquela história de Canudos. E eu viajo muito falando, na minha palestra eu falo sempre, o que eu mais falo é contando a história de Canudos. Eu tenho palestra, agora na China, ano passado eu fui a 3 vezes à China, onde 3 vezes meses diferentes. Eu fiz 3 palestras, sempre nas minhas palestras o que mais é marcado, o que eu mais falo é mostrando a história de Canudos, mostrando em fotografia as regiões, o velhinho, o alto da favela, onde o exército destruiu Canudos. Então, o que eu mais conto é a história do Brasil, é a história do nosso sertão, é a história da nossa Caatinga. Você produziu imagens muito fortes, né, ao longo da história, ao longo de sua carreira, como o funeral do poeta Pablo Neruda, a questão dos movimentos que aconteceram aqui no Brasil também na ditadura militar.
né? E como é lidar com a emoção e esse registro das imagens ao mesmo tempo? O jornalismo tem isso, você tem que superar, é como médico, é como cirurgião, então você tem que se adaptar e conviver com essas emoções. Então foram grandes emoções no golpe militar do Chile, como você falou, estar lá no Estádio Nacional com aquela coisa tão terrível, aqueles estudantes presos, que aqueles todos foram mortos, como mostra o filme Misque, do Costa Grava, e especialmente na morte do Neruda. Eu fui o único no mundo, nós éramos mais de 1000 jornalistas ali, somente eu tive esse prazer, tristeza ao mesmo tempo, ter descoberto, ter entrado no hospital, por ter fotografado o Pablo Neruda lá estirado, morto. Foi uma emoção muito grande, e no funeral especialmente, aí chegou toda a imprensa, que a notícia tinha se espalhado. Foi muito emocionante conviver com aquela história toda. É uma coisa que você está ali, é uma coisa de emoção, de coragem, e você tem que romper essas fronteiras da emoção, de saber que você está ali correndo perigo, mas a fotografia tem isso, você está ali para contar a realidade, deixar a realidade de cada fato no mundo, no país e no mundo, como assim trabalhou determinados fotógrafos, Roberto Capa e tantos outros na Guerra do Vietnã, enfim, na Guerra da Espanha. Então a fotografia tem esse papel fundamental, esse papel importante de fazer esse registro. Eu estava lá para contar a história no golpe militar do Brasil, como eu não era estudante para subir em palanque, então eu tinha que estar ali fotografando, e eu acho que isso eu fiz, eu acho que cumpri o meu papel. O meu protesto era o meu olhar, a minha câmera na mão, então corri perigo, corri. Mas eu acho que faz parte da história. O jornalismo é isso. Quantos jornalistas morreram no Vietnã, tanto agora mesmo, quantos estão morrendo nessa maluquice lá agora na Arábia Saudita não, na Síria e tantos outros lugares, no Afeganistão. Mas acho que nós temos esse papel importante para mostrar, deixar um registro dos acontecimentos para o povo, o futuro de cada um. Nós vamos dar uma pequena pausa, mas a nossa conversa com Evandro Teixeira continua daqui a pouco. O Sou Sertão está de volta e a nossa conversa de hoje é com o fotojornalista Evandro Teixeira. Como foi para você a transição da fotografia analógica para digital? Eu acho que foi tranquilo porque eu sempre estudei, eu sempre procurei acompanhar revistas estrangeiras, É claro que na época não havia a internet que nós temos hoje, com esse volume de notícias, de informações, mas eu sempre acompanhei. Em 2000 eu ainda estava usando os Jogos Olímpicos de Sydney, onde eu estava trabalhando, na Austrália. Eu ainda estava com câmera analógica, mas eu acho que a partir dali, ninguém mais tinha câmera digital, somente duas agências, a Associated Press e acho que a Reuters, mas eram câmeras com 2 megas, era uma coisa desse tamanho, os arquivos. E em 2013 eu já estava usando câmera digital, uma Canon, acho que era D60, sei lá, não lembro mais. E em 2004, nos Jogos Olímpicos da Grécia, eu já estava com top de linha. Todo mundo, a imprensa do mundo inteiro, os fotógrafos do mundo inteiro, 100% estava todo mundo com digital, com câmeras digitais. E naquela época, então, a Kodak não mais revelava nossos filmes, não dava mais apoio para os fotógrafos, como eram feitos antigamente. Então, eu acho que essa transição, para mim, foi tranquilo, porque eu sempre acompanhei, eu acho que foi sensacional. Para você ter ideia, em 2000 ainda eu estava fazendo lá nos Jogos Olímpicos da Austrália, na Sydney. Eu levei quando o Torbe Grael ganhou a medalha de ouro na regata, eu levei 9 horas para mandar foto. Porque era analógico, você tinha que revelar o filme, uma série de coisas. Então, em 2004, na Grécia, eu fui, por acaso, coincidentemente, eu fui fazer a mesma competição do Torbe Grael pela segunda vez e, coincidentemente, ele ganhou a segunda medalha de ouro. Aí eu já estava com câmera digital, sempre os fotógrafos acompanham
numa lancha. Eu tirei o cartão da câmera, coloquei no laptop, foi 1 minuto. Olha que maravilha para o jornalismo, essa coisa de 9 horas para 1 minuto. E hoje você, diretamente da câmera, você já pode mandar isso. É uma evolução, é uma revolução, essa coisa para o jornalismo. É claro que você, profissional de arte, de um modo geral, tem uma diferença da qualidade da imagem digital para a qualidade da imagem analógica. Mas é um processo mais lento, é um processo mais cuidadoso. A fotografia tem o relevo, hoje os colecionadores estão trocando fotografia analógica, que tem mais qualidade, tem mais beleza, plástica, tem um sério de fatores. Mas, de um modo geral, para o jornalismo, hoje as câmeras filmam. Você hoje não dispara mais como eu fazia, né? É um clique a clique, como era a Leica que eu usei muito. Então, hoje é como você me perguntou na entrada, cadê a sua Leica? Então, ficou mais fácil para se fotografar para os fotojornalistas de hoje, mas eu acho que nós temos grandes fotojornalistas no Brasil e no mundo. Então, a fotografia é isso, tudo você tem que estudar. Tudo, o médico, quando ele entrou, se formou, ele não vai parar ali. Se ele parar ali, ele para no tempo. Ele tem que continuar estudando, tem que estar pesquisando. Isso eu faço até hoje. Eu estou viajando muito, agora acabei de chegar da China, fui 3 vezes à China. Já pesquisei lá, a China hoje tem grandes fotógrafos profissionais. A fotografia na China está uma revolução, evoluiu para burro. Então você tem sempre que estar acompanhando o tempo, tem sempre que estar estudando. Então você não pode parar no tempo. Se você parar no tempo, adeus. Tem algum acontecimento na história do Brasil que você gostaria de ter registrado? Eu acho que eu fiz, por exemplo, eu acho os últimos fatos importantes do Brasil eu estava acompanhando, eu acompanhei, mas o que é que eu posso dizer? Acho que a Guerra de Canudos, não, porque eu não era vivo ainda, foi no século XIX. Mas eu acho que tem coisas que eu não acompanhei, por exemplo, eu vou acompanho os índios. O Chico Mendes, por exemplo, eu não fui lá, não estava lá, eu gostaria, mas enfim, faz parte da história, você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu acho que vamos pensar no futuro, o que foi feito, o que não foi a gente não pensa. Eu fui no golpe militar do Brasil, participei no golpe militar do Brasil, no golpe militar do Chile, na Argentina, os tumultos revolucionários da Argentina, Guerra do Vietnã, enfim. Eu acho que eu fechei um círculo, mas continuo fotografando. Estou aqui hoje, acabei de ter a emoção de ver a transposição do Rio São Francisco, da água chegar a Monteiro, na Paraíba, as pessoas estarem lá tomando banho, gritando. Foi uma euforia que eu fiquei emocionado. Mas eu sei que isso para o futuro, para o velho Chico, acho que não vai ser bom, que ele não vai aguentar esse peso que é muito caro, tem que essa questão de elevatório, levar água para lá, a água está chegando na Paraíba, chegou na Paraíba, está chegando em outra cidade. Isso vai ser um problema para o velho Chico. Será que ele vai resistir isso? Não sei se ele vai resistir. Vamos aguardar, vamos pensar. Porque tudo é feito hoje aqui, pensando no amanhã, no hoje, não no amanhã. Eu acho que é bonito, foi maravilhoso, foi emocionante estar lá participando, vendo aquela gente se banhando, tomando cachaça, saltando, alegre. A água chegou no sertão, foi o adeus, os depoimentos, foi uma coisa impressionante. Agora, a pergunta é, e daí? Será que ele vai resistir a isso? O que vai acontecer com o nosso velho Chico, esse rio fabuloso, esse rio histórico do Brasil? Será que ele vai aguentar isso? Eu não sei. Eu estou temendo, eu fiquei temeroso com isso. Mas vamos esperar, vamos aguardar. E depois aí de 50 anos de carreira, ainda tem algum registro em especial que você quer muito fazer? Continuo querendo. Eu estou aqui para mostrar a realidade e é o que eu estou fazendo aqui. Nós passamos 3 dias aqui fotografando, foi sensacional, foi emocionante até, eu diria. Evandro, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, por sua contribuição para o jornalismo. E o Sol Sertão fica por aqui. Até a próxima edição. Parabéns, foi muito gratificante estar aqui participando desse programa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.